Muito boa noite, queridos amigos. Está no ar mais um Planeta Futebol pela TV Mídia Soccer. Você está na companhia de Elias Falas, o gordão da Mídia Soccer na apresentação. Comentários dele, o mito, o gordinho da Mídia Soccer, Gabriel Pazini. Muito boa noite, Pazini, tudo bem? Boa noite, Elias, tudo bem? Boa noite também para os fãs da TV Mídia Soccer. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Lembrando que vocês, ouvintes, podem participar da nossa programação pelo Facebook, facebook.com/mediasoccer, e também pelo nosso Twitter, twitter.com/mediasoccer. Galera, o programa está imperdível hoje. Falaremos de tudo sobre o futebol nacional, também campeonato inglês, Alemanha, Itália, Espanha, França, África, Estados Unidos, México, enfim, muita coisa. O pessoal vai se divertir bastante na programação de hoje. Enquanto isso, Gabriel Pazini vai falando aí os destaques iniciais dele para o programa. A bola é tua, rapaz. Maravilha, Elias. O destaque inicial não dá para fugir, né? O título do Fluminense, merecidamente campeão brasileiro de 2012. Não vou me alongar muito nesse destaque inicial, porque obviamente a gente fala dele já na sequência agora. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Nosso primeiro assunto é justamente a Série A. Série A que temos um novo campeão, rapaz. Fluminense sagrou-se tetracampeão do Brasileirão, ganhando do Palmeiras, vencendo o jogo por 3-2. É justamente o primeiro jogo que nós falaremos, Pazini. Palmeiras reagiu, perdia por 2-0, conseguiu o empate. Mas aí ele, Pazini, tão mito quanto você, o Fred, foi lá, marcou um hat-trick e deu o título para o Fluminense aos 43, quase 44 do segundo tempo, rapaz. Méritos para o Fluminense, que foi regular o campeonato inteiro, mostrou um bom futebol, claro, não um futebol excelente, né? Mas muito competente. O Palmeiras aí com essa derrota se complicou e as chances são mínimas ali de uma possível escapada do rebaixamento, né, Pazini? Ah, com toda certeza, Elias. O título do Fluminense, mais do que merecido, né? Hoje, mais uma vez, foi uma partida, assim como tantas outras do Campeonato Brasileiro, na qual o Fluminense não apresentou aquele futebol que se espera do elenco e do time que tem o Fluminense. O Fluminense fez uma partida bem na base dos famosos times uruguaios e argentinos, Elias, o famoso copeiro e peleador. A equipe do Fluminense jogou para vencer e conseguiu a vitória. Foi um time que não teve aquela atuação plástica, bonita, muito técnica, mas jogou da forma que deveria para conseguir o resultado contra o Palmeiras fora de casa. O Fluminense foi bem isso ao longo do campeonato. Quando não conseguia fazer uma grande partida do ponto de vista técnico, plástico, aquele futebol bonito que a gente cobra muito, o time do Fluminense conseguia fazer uma partida taticamente exemplar e jogar de forma para vencer. Hoje, mais uma vez, isso, e foi merecidíssima a vitória contra o Palmeiras, porque o Fluminense foi mais time ao longo da partida. Tirando os 20 primeiros minutos nos quais o Palmeiras dominou o jogo, o Fluminense foi superior no restante da partida. E sobre o título, mais do que merecido, não só por essa situação de que o Fluminense soube jogar para vencer o campeonato, soube fazer partidas jogando de uma forma mais copeira, e também teve jogos nos quais o Fluminense fez e praticou um futebol bonito. O Fluminense merece porque foi o time que não teve uma queda de rendimento ao longo do campeonato. É impressionante isso. O Fluminense foi regular o campeonato inteiro. Para se ter noção, em 35 partidas, o Fluminense só perdeu 3 jogos. É um dado espetacular. E além disso, o time tem, os números dizem por si só, neles, o melhor ataque da competição, a melhor defesa, o melhor saldo de gols, maior número de vitórias. Como disse, só 3 derrotas. É incontestável o título do Fluminense. Além disso, o atacante do campeonato, que é o Fred, jogando muita bola lá na frente, sendo, se não o melhor, um dos melhores jogadores do campeonato, com toda certeza. O meio de campo funcionando, e isso sem o Deco durante boa parte do campeonato. Uma das revelações, entre aspas, ali do torneio, que é o Wellington Nem. O Wellington Nem já fez um bom Brasileirão no ano passado, por isso uma revelação entre aspas. E além disso, a defesa funcionando sempre e, além do artilheiro do campeonato, o melhor atacante, que é o Fred, o melhor goleiro também, o Diego Cavalieri, sem sombra de dúvidas, foi o grande goleiro do Campeonato Brasileiro deste ano de 2012, ou seja, o melhor time do campeonato.
o melhor elenco do campeonato também, comprovando isso mais uma vez. Time que soube jogar bonito e soube jogar para vencer. E todos os números a favor, é mais do que incontestável o título do Fluminense, merecidamente o tetracampeão do Campeonato Brasileiro. É até algo que a gente esperava e projetava para a equipe tricolor antes do campeonato ter o seu início. Outra situação também, a situação da arbitragem, que muita gente contesta e diz que a equipe do Fluminense foi favorecida. Concordo, o time do Fluminense foi de fato favorecido ao longo do Brasileirão. No entanto, também foi muito prejudicado. O time do Fluminense, assim como todos os times do Campeonato Brasileiro, teve jogos em que foi favorecido e teve jogos em que foi prejudicado. Ou seja, a arbitragem não mancha essa conquista. O Fluminense, mais do que merecidamente, por todos os aspectos que eu citei, é o tetracampeão brasileiro, é o campeão brasileiro de 2012. Não tem como discutir o merecimento desse título do Fluminense. A respeito do Palmeiras, Elias, uma derrota que praticamente rebaixa o Palmeiras, né? Matematicamente o time ainda tem chances, mas é apenas um milagre. Eu não acredito que o Palmeiras consegue se salvar, é praticamente impossível. O time precisa ali de que o Sport empate uma partida ou duas e perca uma. E precisa, além disso, de que ou Portuguesa ou Bahia percam todos os seus jogos e o Palmeiras vença todos para que consiga ali, num milagre do número de vitórias, conseguir, no milagre ali do número de vitórias e também do saldo de gols, conseguir se recuperar e não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2012. E honestamente eu não acredito nem só, Elias, pela situação da complicação em relação à combinação de resultados, principalmente pelo futebol que o Palmeiras vem apresentando. Hoje fez bons 20 primeiros minutos, mas no restante do jogo foi muito abaixo do Fluminense. E na verdade os gols que o Palmeiras marcou foram gols achados, porque o Palmeiras não praticava ali um grande futebol e nem impressionava tanto assim para conseguir o gol. Foi mais na base do gol achado mesmo que o Palmeiras chegou aos seus 2 tentos na derrota de hoje por 3-2 para a equipe tricolor das Laranjeiras. Ou seja, não vejo também o Palmeiras com grandes possibilidades de escapar dessa situação. Uma pena, o time deve mesmo voltar para a segunda divisão do Brasileirão, e volta merecidamente porque fez um campeonato fraquíssimo. Enquanto o Fluminense, para se ter noção, tem 3 derrotas apenas no campeonato, o Palmeiras tem só 7 vitórias em 35 partidas. O time tem só 9 vitórias, em 35 partidas. Ou seja, o time não fez uma grande campanha, é super dependente de Barcos e Marcos Assunção, e também é um time muito limitado. Ou seja, não dá. O time do Palmeiras acho que volta mesmo para a segunda divisão e volta merecidamente, assim como foi o título da equipe do Fluminense, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Quem se deu bem também na rodada, claro, não foi campeão, né? Não se deu tão bem assim, foi a equipe do Grêmio. Grêmio que derrotou o São Paulo por 2-1. E com a derrota, quer dizer, com a vitória, rapaz, assumiu a segunda colocação, já que o Atlético Mineiro e Vasco ficaram no 1-1, jogo que nós falaremos daqui a pouquinho. Resultado merecidíssimo para o Grêmio, que após um péssimo começo de semestre, né, Gabriel? Os 6 primeiros meses do Grêmio foram ruins demais, uma eliminação até surpreendente para o Palmeiras no Copa do Brasil, recuperou-se no segundo semestre, montou um timaço ali com o Vanderlei Luxemburgo, e está merecendo mesmo ficar na segunda colocação e ir diretamente para a Libertadores, né? Ressurgiu das cinzas, né, a famosa Fênix do campeonato. O Grêmio que está jogando bola demais, rapaz. Pois é, Elias, o Grêmio jogando bola demais, e para se ter uma noção de como esse time vem bem, o Grêmio já está a 15 partidas, somando Brasileirão e Sul-Americana, invicto, Elias. É mais do que merecido. Tudo bem, teve ali um período em que ficou mais jogos empatando do que vencendo no Brasileirão, 3 empates consecutivos, 4 aliás, depois conseguiu quebrar essa marca negativa aí de 6 jogos sem vitória nas últimas 2 partidas, mas está no total a 15 jogos invictos, e faz também um campeonato brasileiro muito bom a equipe do Grêmio. E o time, como você disse, começou mal, começou fraco, ninguém dava por muita coisa no Grêmio, todo mundo acreditava numa campanha mediana, só que o time foi se reforçando ao longo do Campeonato Brasileiro e foi ganhando corpo. Zé Roberto chegando, deu um outro padrão ao time, Kleber e Marcelo Moreno se acertando, Fernando funcionando no meio de campo, Léo Gago também jogando bem, o Marquinhos como uma boa opção, a defesa se fortaleceu, o Vitor que saiu, muita gente ficou com medo do Grêmio sentir isso no gol, apesar do Vitor não estar passando quando deixou o Grêmio para se juntar ao Atlético, um grande momento. E aí o Marcelo Groy foi lá e mostrou que tinha condições, faz um belíssimo campeonato brasileiro, depois do Diego Cavalieri, está ali no grupo dos melhores goleiros do campeonato.
E o Grêmio, merecidamente, também faz uma boa campanha, também briga lá em cima e rouba essa segunda posição do Atlético no momento capital, no momento de decisão do Campeonato Brasileiro, faltando só 3 rodadas para o fim. E, no mínimo, já garantiu a vaga na Libertadores do ano que vem. Pelo menos para pré-Libertadores, o Grêmio vai. Agora, a luta é para conseguir a vaga na zona direta a Libertadores da América, coisa que o Grêmio atualmente depende apenas das suas próprias forças, basta vencer suas partidas que consegue a classificação. E isso às vezes pode não ser apenas, Elias, o necessário para o Grêmio, porque tem 3 jogos pela frente. E a equipe do Atlético Mineiro não vence há 3 partidas, não vem jogando aquela bola que o time vinha apresentando. Então, às vezes, o Grêmio, sem vencer todos os seus jogos, pode conseguir também a vaga na Libertadores de forma direta. É possível, o Grêmio está mais perto do que o Atlético e merece também esse bom momento que vive no Brasileirão pela bela campanha que fez. E venceu um jogo complicado contra o São Paulo, jogo no qual, no segundo tempo, o Grêmio foi melhor, mas no primeiro tempo o jogo foi bem disputado, bem equilibrado, lá e cá. As duas equipes chegando aos seus gols, o São Paulo chegando a um gol de pênalti, Rogério Ceni voltando a bater depois do Luiz Fabiano perder aquele gol de pênalti, do qual foi muito criticado pela torcida e também por alguns comentaristas. E o Grêmio vence esse jogo, que não só foi um jogo complicado e difícil, um confronto direto, mas um confronto que evita o São Paulo de encostar, né? O São Paulo com 59 pontos, agora vai ali lutar pelo 4º lugar, que dá a vaga na Libertadores, para manter essa 4ª posição, e também pelo título da Sul-Americana, que vale lembrar também da vaga na Libertadores da América. O São Paulo, inclusive, pode vencer a Sul-Americana e garantir o 4º lugar, indo para a Libertadores e já eliminando aí mais um concorrente. E a equipe do Grêmio segue o seu caminho no Brasileirão com um bom time e bom elenco que tem. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. E no outro jogo que também decidiu o campeonato, né? Dessa vez para o título do Fluminense, Vasco da Gama e Atlético Mineiro ficaram no 1-1. O Galo vencia a partida, até ele, Pazini, um jogador super contestado, mas que sempre é eficiente, né? Alexandro foi lá e empatou para os cariocas lá em São Januário, resultado que acabou tirando aí de vez as chances do Galo, né, de sonhar com o título. E detalhe, com o empate caiu para a 3ª colocação, Pazini. Pois é, o Galo cai para a 3ª posição, perde aí a sua posição na zona direta de classificação a Libertadores da América, agora está na pré-Libertadores, e o objetivo do time, agora que o título já foi conquistado pelo Fluminense, passa a ser essa vaga direta, que é importante, porque a pré-Libertadores, tudo bem, às vezes pode vir ali um adversário que não é muito forte, mas é mais uma viagem, mais um dia, mais 3 dias sem descanso. Às vezes o adversário é complicado também, mesmo que o adversário seja fácil. Se for um adversário numa altitude, por exemplo, da Bolívia, do Equador, é um jogo complicado fora de casa, principalmente porque a temporada vai estar começando para o Atlético. Ou seja, é fundamental e é muito importante que o Atlético consiga essa 2ª posição. Tem que brigar por isso nas últimas 3 rodadas, não pode de forma alguma se contentar com a vaga na pré-Libertadores, que já está garantida também. Quanto à partida de hoje, um jogo que foi interessante, foi bem disputado, as duas equipes jogando de forma ofensiva, e o empate, apesar dos erros da arbitragem, que eu vou falar daqui a pouco, foi um resultado justo, porque os dois times jogaram para frente e fizeram boas partidas. O Vasco, pondo fim, apesar de agora acumular 7 jogos sem vitória, mas pondo fim a sequência de 6 derrotas seguidas e fazendo, depois de muito tempo, um jogo bom, um jogo no qual o time não foi tão dependente assim do Juninho Pernambucano. O Juninho não foi o único criador de jogadas do Vasco, não foi o único jogador que apareceu. O Felipe apareceu para o jogo, depois de muito tempo fez uma boa partida, o Wendel também se movimentou bem, o Tenório, o Alexandro. Hoje o time do Vasco foi melhor do que nos últimos jogos, enquanto o time do Atlético repetiu as últimas atuações ruins. Não é à toa que o time já acumula 3 partidas sem vitória. O Atlético não vem fazendo bons jogos. O Ronaldinho vem jogando muito bem, o Bernard menos do que vinha jogando, mas também com atuações boas, só que o time caiu ali no meio de campo. Hoje o Leandro Donizete não jogou, o Serginho não fez um grande jogo, o Escudeiro não tem jogado bem pelo Atlético, é uma boa peça para o segundo tempo, mas como titular já mostrou que não dá. O Pierre sobrecarregado hoje na marcação e o Leonardo lá na frente, você mais do que ninguém conhece, né? Ele é um jogador muito limitado que não dá para o Atlético contar com ele como peça de titular. O Leonardo é no máximo uma boa peça de reposição para jogo aéreo no segundo tempo.
E sobre os erros, né, o Atlético foi prejudicado e o Vasco também, para dar ainda mais força àquela máxima no Campeonato Brasileiro, que teve uma péssima arbitragem esse ano, por sinal, de que todo time é prejudicado e beneficiado, né? A equipe do Vasco beneficiada na expulsão do Serginho, porque a primeira falta dele não foi para cartão amarelo, a segunda foi, e aí ele foi expulso. Só que no primeiro cartão, um equívoco que não teria ocasionado na expulsão do Serginho. E a equipe do Vasco da Gama tendo um gol legítimo anulado, né? No lance o Wendel grita o deixa pro Felipe. O deixa é falta no futebol, mas é falta quando você ludibria o adversário. Nesse caso o Wendel gritou pro Felipe que estava sozinho na jogada. Erro bobo, infantil do Elmo Alves Rezende Cunha, que foi o árbitro da partida de hoje. E depois o pênalti, aí sim o lance acertado, foi pênalti mesmo do Damian Escudeiro. O defensor do Vasco toca na perna esquerda do Escudeiro, ele perde equilíbrio, era o pé também que ele estava usando para conseguir dar o chute, e aí ele acabou sendo desequilibrado no lance. O toque foi suficiente para a queda do argentino, e o pênalti foi bem assinalado e bem convertido também pelo Ronaldinho, que bateu muito bem, que quase fez um golaço ainda de escanteio, Elias, numa cobrança sensacional do Ronaldinho, que a bola pegou no pé da trave. Ele foi o grande destaque do Atlético, como disse. Do lado do Vasco, além do time voltando a fazer um bom jogo depois de muito tempo, o grande destaque foi Fernando Praz, que fez pelo menos 3 boas defesas, e uma defesa sensacional numa cabeçada do Hever, no qual ele até machucou o braço na queda, mas depois ficou tudo bem com o arqueiro do Vasco, que assim como o Marcelo Groy, assim como o Vitor também, tá ali naquele grupo de grandes goleiros do Brasileirão após o Diego Cavalieri. Fernando Praz também fez um campeonato brasileiro sensacional, passa por ele aí essa campanha do Vasco de 7º colocado, apesar do erro de planejamento, da venda de jogadores importantes, que a gente já comentou aqui inúmeras vezes, e da falta de reposição, e principalmente o erro na demissão de técnicos também, o caso do Cristóvão, que não deveria ter sido mandado embora. O Atlético precisa correr atrás da Libertadores na vaga direta, e o Vasco pensa na próxima temporada, tem que contratar mais peças, principalmente lateral direito e um meio ofensivo, para o time ter mais possibilidades no ano que vem. Do contrário, vai ser uma temporada para o Vasco ficar entre os 7 e 8 primeiros, porque o elenco atual da equipe Cruz Maltina não é elenco para brigar pelo título e por vaga na Libertadores no Brasileirão do ano que vem. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Quem ainda sonha com uma vaguinha ali na pré-Libertadores, por mais complicado que seja, está um pouquinho ali atrás de São Paulo, Pazini, equipe do Botafogo. Botafogo que derrotou o Portuguesa ontem lá no Engenhão, complicou um pouquinho a vida do Portuguesa, que corre também o risco ali do rebaixamento, né? É um pouco menor do que os outros adversários, mas o fantasma do rebaixamento ainda assombra. E o Botafogo com esses 3-0 se empolga novamente. Quem sabe, né, do jeito do Campeonato Brasileiro, sabemos que é um campeonato muito maluco, pode conseguir sim uma vaguinha ainda na Liberta, né, Pazinho? Pois é, né, Elias? Tem chances matemáticas o Botafogo, né? 5 pontos do São Paulo, que é o 4º colocado, faltam 9 para serem disputados. São Paulo também concentrado com a Sul-Americana. Ainda tem esperança, né? A equipe do Botafogo ainda pode sonhar, a torcida do Botafogo ainda pode sonhar com a vaga na Libertadores da América. Mas eu, pessoalmente, não acredito nessa vaga, apesar de ser possível, porque tudo bem, o Botafogo tem uma boa equipe e ainda pode lutar por isso no Brasileirão, mas o São Paulo tem um baita time muito forte, faz uma bela campanha, apesar da derrota de hoje contra o Grêmio, era um jogo muito complicado fora de casa, diga-se de passagem, mas vem muito bem no Campeonato Brasileiro, na 4ª posição, jogando um belo futebol, o meio de campo está funcionando muito bem, o Lucas jogando muita bola, Luiz Fabiano lá na frente é o 2º melhor atacante do Brasileirão, e eu não digo isso só pela questão da artilharia, tá 3 gols atrás do Fred, mas também por pessoal, eu prefiro o Fred ao Luiz Fabiano, mas os dois são excelentes atacantes, queria os dois no meu time, Elias. E por conta aí desse São Paulo jogando muita bola e muito bem no campeonato e pela diferença que é considerável, eu não acredito muito na vaga do Botafogo não, mas o Botafogo continua vivo, fez um grande jogo e mereceu essa vitória por 3-0. Vitória por 3-0 no qual os grandes destaques do Botafogo, os grandes destaques do Botafogo foram mais uma vez aqueles que têm sido eles. O Andrezinho jogando muita bola, criando as principais jogadas da equipe do Botafogo. O Jadson bem lá na frente, o Felipe Gabriel aí um destaque que normalmente não é, né, Elias, mas fazendo um bom jogo, participando da partida e marcando gol, e principalmente o Bruno Mendes, né, esse garoto
que veio da equipe do Guarani, é bom de bola, já vem marcando gols pelo Botafogo algumas partidas e tem dado certo. É um garoto muito promissor, que pode dar muito certo na equipe da Estrela Solitária. E aí quem deixou um pouco a desejar foi o Lodeiro, o uruguaio, que ainda está muito regular. É bom de bola, bom jogador, promissor, jovem, só que ainda tem um pouquinho a evoluir e precisa de um pouco mais de entrosamento com a equipe do Botafogo e também de adaptação ao futebol brasileiro. Ele oscila muito, tem jogos em que ele marca gols, dá assistência, tem uma atuação irretocável, tem jogos nos quais ele cai muito de produção, como foi o caso ontem. Mas é um bom jogador que pode somar e muito para o Botafogo, que no ano que vem, com alguns reforços a mais, com o Seedorf descansado, vai lembrar, o Seedorf desfalcando o Botafogo nesse final de Brasileirão, ficando no segundo tempo, como foi no jogo de ontem, e ficando no banco e entrando no segundo tempo, como foi no jogo de ontem, por conta de condições físicas, está cansado, veio da Europa e praticamente emendou o Milan com o Botafogo. Mas no ano que vem, com Seedorf, Lodeiro mais adaptado, Andrezinho, Bruno Mendes, com o Elkson, uma defesa um pouco mais encorpada e mais algumas peças para o banco, o Botafogo entra forte na disputa e pode ser ali considerado um dos favoritos para a vaga na Libertadores e quem sabe título. Para esse ano, eu acho que vai ser mesmo um fechamento de ano bom da equipe carioca, porque a Libertadores eu acho bem complicado, Elias. Quanto à Portuguesa, resultado péssimo, né? A Portuguesa fica ali agora só a 3 pontos do Sport, mas eu ainda continuo apostando que a Lusa não cai, apesar aí de vir mal, 2 derrotas seguidas, não venceu nenhuma das suas últimas 5 partidas, está perto da zona da degola, mas tem o Bahia entre a Portuguesa e entre a zona de rebaixamento, e a Lusa também eu vejo como mais time e com mais possibilidade de conseguir se recuperar. Então eu não acredito que a equipe paulista caia para a segunda divisão não, mas o quadro é complicado, a Portuguesa não vem bem e corre risco sim de rebaixamento. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazzini, falando de ordem de importâncias aqui, quem está praticamente rebaixado também, Pazzini, Figueirense, né? Figueirense que ficou no 1-1 lá no Orlando Scarpelli com o Sport e matematicamente já é o segundo rebaixado do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na semana que vem o Atlético Goianiense, né, acabou caindo, e agora o Figueirense também está praticamente ali na linha do lodo, né, Pazzini? O Sport com empate ainda sonha, almeja alguma coisa permanecer ali na primeira divisão, embora seja um pouquinho complicado, mas as chances ainda são tecnicamente altas, né, Pazzini? Você aí faz a tua análise. Pois é, né, Elias? A equipe do Sport está a 3 pontos do Bahia, a 3 pontos da Portuguesa, né? Não depende só das próprias pernas, mas é um quadro bem possível de acontecer, né? A diferença é só de 3 pontos. Na próxima rodada isso aí já pode modificar, até porque as 3 equipes têm 9 vitórias, o mesmo número, uma perdendo, a outra ganhando, é ultrapassada. Então o Sport tem boa chance de deixar a zona de rebaixamento e eu inclusive acredito no Sport. Eu acho que o Sport não será rebaixado para a segunda divisão, porque para mim tem ali com a Portuguesa um time melhor que o do Bahia, e o Sport também vem no momento melhor do que as últimas equipes. Para ter noção, a Portuguesa não venceu nenhuma dos seus últimos 5 jogos, o Bahia venceu só um dos seus últimos 5 jogos, e o Sport, das suas últimas 5 partidas, venceu 3 jogos, empatou só uma e perdeu só uma também. Ou seja, o Sport vem no melhor momento também e vem jogando um futebol melhor do que o Bahia e a Portuguesa. Então acredito que o Sport pode sim não ser rebaixado, pode se livrar da ameaça da degola. Quanto aí a quem cai, para mim, né, Elias, o Figueirense já era outro rebaixamento também mais do que merecido, campanha péssima do Figueirense, 7 vitórias apenas. Agora é pensar no ano que vem com a Adilson Batista, tentar manter alguns jogadores, vai ser complicado. O Aloísio principalmente vai deixar a equipe, é praticamente certeza já, e outros nomes também, mas o Figueirense precisa ali de tentar se reforçar da maneira que der para fazer uma boa segunda divisão e conseguir o retorno para a primeira. Lembrando que ano que vem a gente terá clássico na segundona, né, Elias? Figueirense e Avaí vão se enfrentar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, com o Figueirense já rebaixado, Atlético Goianiense já rebaixado e o Palmeiras virtualmente rebaixado, eu acho que quem se une aos 3, dentre essas 3 equipes que brigam, para mim é o Bahia. É o time mais fraco para mim entre esses 3 e o time que menos tem possibilidades de conseguir se recuperar no Brasileirão, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazzini. Quem está preocupado apenas agora com o fim do ano, esperando o Mundial Interclubes começar, é a equipe do Corinthians, rapaz. Porque o Corinthians simplesmente massacrou a equipe do Coritiba ontem pelo placar de 5-1, jogando com o time titular, né?
venceu muito bem o Coritiba que continua com aquela sina da maldição da camiseta preta, Pazinho, porque eu nunca vi uma camisa tão amaldiçoada quanto essa, rapaz. Simplesmente perdeu todos os jogos que jogou com a camiseta. E detalhe, além de ter perdido todos os jogos, sempre foi por goleada ou por placares homéricos, assim. Tá na hora de aposentar essa camiseta preta aí pro Alvinegro do Paraná, hein, rapaz? Que é isso? A mística nada boa da camisa preta do Coritiba, né, Elias? Dado curioso, né? De fato, o Coritiba não leva sorte com essa camisa e no jogo de ontem, uma partida péssima, né, da equipe do Coxa, jogando muito mal contra o Corinthians lá em São Paulo. A equipe do Corinthians totalmente superior, os números dizem isso, o placar principalmente. Paulinho com uma grande atuação, 2 gols, fora boas jogadas que criou, bons passes. O Paulo Guerreiro mais uma vez marcando, se configurando aí como um bom nome para o Corinthians. O Tite, perto do Mundial, a gente vai até fazer um especial abordando muito aí essa questão do Corinthians, como que pode jogar, os adversários também. Vamos dar todo o destaque para o Chelsea e para as outras equipes também. Só que é um bom nome. O Paulo Guerreiro pode aí colocar uma dúvida no Tite de se vai jogar com camisa 9 ou se o Paulo Guerreiro vai jogar aberto, né? O Paulo Guerreiro rende mais como camisa 9, mas ele também pode jogar aberto algumas vezes na seleção peruana, já jogou inclusive aberto ali pela ponta esquerda, mas é uma boa dúvida para o Tite em relação ao Mundial. E a vitória do Corinthians era esperada, não tão elástica quanto foi, mas era esperado porque o Coritiba só cumpre tabela agora, só espera o ano que vem que promete para o Coritiba, com o Alex entrando no meio campo, mais alguns reforços. Rafinha deve permanecer, tem o David bem lá na frente, David que inclusive marcou nessa partida contra o Corinthians. Devem vir mais reforços, né, Elias? Entre eles, o Coritiba estuda e tenta a volta do Rafinha, que está na reserva do Bayern de Munique, que é muito bom lateral direito, voltando, será um dos melhores laterais do Brasileirão, com toda certeza, ou seja, é um ano que promete para o Coritiba. E aí o Coxa já com esse desinteresse nesse Brasileirão, pensando no ano que vem, derrotado pelo Corinthians, que não tem nada o que fazer no Brasileiro, mas que vai utilizando a competição como preparação para o Mundial Interclubes. Ontem fez um bom treino, né? A gente pode chamar assim, contra a equipe do Coritiba, goleando o Coxa por 5-1. É isso aí, Mr. Gabriel Pazinho. Outro jogo da rodada. Quem também deu adeus ao fantasma do rebaixamento foi a equipe do Flamengo, né, Gabriel Pazinho? Com a vitória sobre o Náutico hoje, jogando lá nos aflitos, vitória por 1-0, deu adeus a qualquer chance matemática, qualquer chance de azar, qualquer chance até de macumba, né, para a equipe rubro-negra do Rio de Janeiro não ser rebaixada. Com a vitória, o time aí pode sonhar agora com o planejamento de 2013, né, Pazinho? Isso mesmo, né? Um ano agora para o Flamengo pensar na próxima temporada. A ameaça do rebaixamento que a gente já tinha dito, né, Elias? Na rodada passada já dava para contar que o Flamengo não seria rebaixado. Agora acabou de vez, o Flamengo não cai para a segunda divisão, já é certo e pode se concentrar em 2013. Quanto ao jogo, antes de falar aí do panorama das duas equipes, o Flamengo vencendo com um pênalti bem controverso que eu não assinalaria, viu, Elias? Para mim não existiu pênalti, erro do Guilherme Sereta de Lima, o árbitro da partida, e prejudicando o Náutico, mais um time prejudicado, o Flamengo mais um dos times beneficiados aí no Brasileirão, como todos os times são. O empate seria o resultado mais justo nesse jogo, que foi bem feio, 0-0 seria bem condizente com o que foi a partida. Mas o Flamengo, de novo, apresentando ali uma certa melhora no meio de campo, que é um setor que precisa de reforço para o ano que vem, apesar disso. Precisa de reforço principalmente para o banco de reservas. O Ibson vai subindo de produção aos poucos, o Kleber Santana se juntou rapidamente, muito bem à equipe, de forma até surpreendente. O Renato Abreu vem rendendo bem, e ainda tem ali outros bons nomes, principalmente o Adrian, que na minha opinião tem que ser titular desse time. O Adrian é um jogador jovem, ainda um pouco instável, mas tem muito potencial e é um jogador diferenciado do meio campo para frente para o Flamengo. Então deveria ser mais utilizado pelo Dorival Júnior. Acredito até que na próxima temporada ganhe mais espaço. E também o Botinelli, nessa temporada dá para entender ele ficando ali no banco, muitos jogos abaixo do que pode render, mas é um jogador interessante. E é um jogador que, rendendo o máximo e tendo confiança, também tendo suporte da comissão técnica do Flamengo, merece e tem futebol para ser titular da equipe rubro-negra. Além do Wagner Love lá na frente, que a gente sabe o que ele é capaz de fazer. O Flamengo tem um time que não é tão ruim quanto aparenta. Precisa de um pouco mais de organização, o time precisa ser um pouco mais fechado pelo Dorival Júnior.
E o Flamengo também precisa de uns reforços pontuais, principalmente ali na defesa, para poder fazer um ano de 2013 mais tranquilo. Mas apesar disso também, com o material que tem, mesmo com alguns reforços, não dá para colocar o Flamengo ali no nível de Fluminense, Atlético, Grêmio, Inter, São Paulo e Botafogo, para Corinthians também, para brigar por alguma coisa não. Mas dá para fazer um campeonato melhor do que fez. Quanto à equipe do Náutico, uma das raras derrotas em casa nesse Brasileirão e também uma das raras vezes em que o Chiesa não marcou gol. E o time que também pensa no ano que vem, Elias, mas pensa com um certo drama. O Náutico, se por um lado deve conseguir manter seus principais jogadores, o Chiesa, o Rainer, que é uma das revelações do Brasileirão, jogando muita bola, o Souza também, o Josa, por um lado o Náutico perde os aflitos, né? Toda a mística do Estádio dos Aflitos, o Náutico praticamente imbatível por lá, com boas atuações, vencendo praticamente todos os seus jogos, vencendo adversários difíceis também, como São Paulo, como Botafogo. O Atlético perdeu para o Náutico em um dos jogos que decidiram o campeonato lá nos aflitos por 1-0, e o Náutico não terá os aflitos no ano que vem. O Campeonato Brasileiro no ano que vem, o Náutico vai mandar seus jogos no Brasileirão na Arena Pernambuco, ou seja, perde um estádio que é místico, perde uma das grandes forças do time e principalmente perde muita tradição, tantas glórias que o Náutico conquistou nos aflitos, e o estádio simplesmente vai abaixo por conta de um acordo que o Náutico fez. A Arena Pernambuco será a nova casa do Náutico e os aflitos será demolido. O Náutico, pelo menos, né, menos mal, vai ganhar uma grana boa por ali, vai arrendar o estádio, já que os aflitos ficam numa área nobre de Pernambuco. Mas é uma pena, a tradição vai abaixo, a mística do estádio vai abaixo, e é preocupante, porque o Náutico tem um time muito limitado, apesar de ter alguns bons jogadores, e conseguiu sobreviver bem nesse Brasileirão pelos aflitos, pela força que tem em casa, quando seus principais jogadores rendem muito acima do que normalmente rendem fora. Na temporada que vem, sem os aflitos, é preocupante, não dá para saber o que será do Náutico em 2013. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Quem também deu adeus a qualquer possibilidade de rebaixamento foi a equipe da Ponte Preta, né? A Ponte Preta ganhou ontem um jogo suado, aliás hoje, né? Um jogo suado contra o Internacional pelo placar de 1-0. Fica aí o aviso, senhor Gilson Kleina. Poderia estar numa boa ali, né? Respirando com a Ponte Preta, foi para o Palmeiras e parece que não dará muito certo, né? Ponte Preta, outra equipe que se garante na Série A. Só antes de você falar desse jogo, rapaz, o mito aqui do Felipe Lemos falou que teremos outro clássico do interior ali na Série B, que é entre o Palmeiras e o Guarani, né? O Guarani da capital contra o Guarani do interior. Um abraço aí para o mito Felipe Lemos. Um grande abraço pro Felipe, né? Ele tá sempre ligado com a gente. Sem maldade, né? Mas é um clássico mesmo, né? O Guarani é um time muito tradicional, não no cenário do futebol paulista, mas no cenário nacional, né? Time que já foi campeão brasileiro. O Guarani é um dos times tradicionais do futebol nacional. É um clássico sim, né? Mas maldade, né? E o Palmeiras, uma pena, né? Vai para a Libertadores na segunda divisão, né? E o Gilson Kleina, de fato, poderia ter continuado na Ponte Preta, mas quis esse desafio, e tem o lado bom e o lado ruim, né, Elias? Por um lado, ele tem o apoio da torcida, não é nem um pouco responsável pelo rebaixamento do Palmeiras. Por outro lado, tem a Libertadores também, torneio sensacional que o Palmeiras vai disputar no ano que vem, torneio grande, dá uma boa compensação financeira. Palmeiras com alguns reforços, vai ser difícil trazer, é verdade, mas quem sabe consegue até um avanço para a segunda fase, dependendo do grupo. Só que tem o lado também, né? Depois da Libertadores ali, fica na segunda divisão com o Palmeiras, poderia estar na primeira com a Ponte Preta, né? É mais questão de gosto. Quando o Gilson Kleina assumiu o Palmeiras, eu disse, pode dar errado, mas eu concordo com o Gilson Kleina aceitar o trabalho no Palmeiras e pegar o trabalho, é uma boa oportunidade para ele. Continuo com essa mesma opinião, Elias. Apesar de que ele vai jogar a segunda divisão com o Palmeiras, joga uma Libertadores também, tem oportunidade num clube grande, e mesmo com o Palmeiras rebaixado, fez um bom trabalho desde que assumiu. Então, acho que foi uma boa para ele sim. Quanto à Ponte Preta, assim como o Náutico, é um time limitado, mas que também é forte em casa, que fez um bom campeonato e que merecidamente não vai para a segunda divisão. Campeonato bom da Macaca, que merecidamente permanece na elite. E o Internacional, tão prejudicado pelo calendário, pelas suspensões, lesões, não conseguiu manter um time em uma escalação do campeonato inteiro,
dá adeus praticamente também a chance da Libertadores, né? Tem ali uma chance remota, mas praticamente impossível, né? Teria que secar o Botafogo, teria que secar o Vasco e principalmente o São Paulo. São Paulo teria que perder todos os seus jogos e o Inter ganhar todos para que a equipe colorada consiga a classificação na Libertadores da América. Esquece, o jeito é o Inter pensar no ano que vem no qual o time novamente entra como um dos favoritos ao título, a vaga na Libertadores e todas essas questões. Só que o problema do Inter mesmo é o calendário do futebol brasileiro, muito mal feito, que prejudica muito a equipe, e as lesões também. Caso o Inter não seja tão atrapalhado por isso no ano que vem, tem condições sim de brigar por tudo na temporada, porque time e elenco para isso a gente sabe, Elias, tem de sobra a equipe colorada. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Encerrando o Brasileirão, né, a rodada do Brasileirão, o Atlético Goianiense derrotou o Santos por 2-1, né, Pazini? O Atlético Goianiense que já não pretendia mais nada no campeonato, né, acabou derrotando o Santos. Santos que também entrou em campo descompromissado, né? Até porque não tinha mais nada no campeonato. E por falar nisso, rapaz, acabei confundindo. Esse não é o último jogo, não. Tem ainda o jogo do Cruzeiro e do Bahia, que o Pazini vai falar já para vocês, pessoal. Maravilha, Elias. Partida aí entre Atlético Goianiense e Santos. Atlético Goianiense vencendo um Santos descompromissado, né? Você disse bem o que foi a partida, um jogo bem fraquinho, não tem muito o que falar desse jogo. Equipe já rebaixada em casa, dando um gazinho e batendo o Santos, já pensando no ano que vem, né? O Atlético Goianiense tem que tentar alguns reforços para conseguir uma boa segunda divisão, brigar pelo acesso, pela volta à primeirona, enquanto a equipe do Santos precisa de reforços, porque senão o ano que vem vai ser como esse. Decepcionante. Tem o Neymar, que é o melhor jogador do país, tem o Felipe Anderson, que é promissor, o Arouca, que é bom volante, o André, que é bom atacante e que funciona bem com o Neymar. Tem também bons jogadores como opção, como o Patito Rodrigues, que é bom jogador argentino, mas que precisa de mais adaptação ao time e ao elenco do Santos, mas precisa de reforços. Reforços que estão complicados para o Santos trazer. Na defesa conseguiu o Neto, mas ainda precisa de muito mais. O Durval, o Neto e o Edu Dracena, nenhum deles é um zagueiro que se olha com muita confiança. Precisa também de reforços nas laterais. As laterais do Santos são deficientes, principalmente pelo lado direito. E aí o meio de campo nem se fala, né? Tem o Arouca, tem o Henrique, que são bons volantes, Neymar, Felipe Anderson, Adriano compondo. Às vezes pode ser o Patito Rodrigues e o André lá na frente, tudo bem, é um bom meio campo e um bom ataque. Mas precisa de reforços para o banco, porque quando o Neymar vai para a seleção, que acontece toda semana, né? No calendário vaziado da CBF também, quando um jogador se lesiona ou outro, o Santos não tem banco, que faltou e muito nessa temporada. Então precisa correr atrás e vai correndo. Tenta ali o Diego Souza, o Itamaraty está até ajudando o Diego Souza a tentar deixar o futebol saudita, mas é um pouquinho complicado ainda essa questão. No entanto, as negociações estão avançadas. Tenta também outros jogadores, sonda muita gente e vai tentando aí um planejamento melhor para o ano que vem, para aí sim fazer o que se espera do Santos, que é brigar lá em cima, brigar pelo título do Brasileirão, também pelo título paulista, Copa do Brasil. Lembrando que o ano que vem, ao contrário dos anteriores, o Santos não tem a Copa Libertadores da América pela frente. E a respeito do Maludá, que é um jogador que a torcida do Santos preocupa e pergunta muito, Elias, não vem. O Chelsea não vai liberá-lo, pede a grana que o Santos e outros clubes brasileiros não têm como pagar, e por conta disso só deve estar à disposição na metade do ano que vem. Aí sim, algum clube brasileiro pode trazer o Maludá, que tem sido muito sondado por aqui, mas para janeiro é muito complicado, que o jogador francês, que seria mais um a desequilibrar aqui no Brasileirão, tem um nível técnico muito acima do campeonato, pode se juntar a algum time do futebol brasileiro. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Agora sim, encerrando a rodada do Brasileirão, Cruzeiro 3, Bahia 1. Bahia vencia o jogo, tomou a virada, e agora com essa derrota se complicou mais uma vez, Pazini. Bahia, não sei se vai concordar comigo, mas foi a equipe que mais oscilou nesse campeonato. Uma hora estava bem mal, aí ficava bem de novo, ficava mal, e agora engatou de novo, né, rapaz? O que acontece com a equipe baiana? Com certeza, né? O time que oscilou bastante no campeonato, e o que acontece é que é um time muito limitado, muito fraco, e que não tem ali, por exemplo, a Ponte Preta, o Náutico, não tem o fator de conseguir fazer bem as suas partidas em casa e conseguir, apesar das limitações, compensar isso
digamos, com uma qualidade técnica também, com muita aplicação. O Bahia não consegue executar isso, por isso é um time que oscila muito no campeonato e que está na zona de rebaixamento, está lá em cima, está na metade da tabela. O Bahia fez o campeonato de forma bem irregular mesmo e, como disse, para mim é o time com menos qualidade e que eu menos acredito entre Portuguesa e Sport para sair dessa situação. Acredito que o Bahia será o time que vai fazer companhia ao Palmeiras, ao Figueirense e ao Atlético Goianiense na segunda divisão. O time é muito fraco, eu não acredito que o Bahia consegue se livrar disso. Quanto ao Cruzeiro, destaque da vitória por virada foi o Martinúcio. Martinúcio que marcou 2 gols e vem bem na equipe do Cruzeiro. O argentino se juntou bem, deu certo no esquema do Celso Roth e é ali um bom jogador para o ano que vem, né? O Cruzeiro já pensa no ano que vem, vai tentar manter o Montijo mais uma vez. O Martinúcio junto também nos planos da equipe. E aí precisa de alguns reforços. Tem esses 2 jogadores que são acima da média, o Montijo que é um craque, desequilibra, só que precisa de muitos reforços na defesa, precisa de mais gente no meio de campo, precisa, além do Martinúcio, de outro jogador para dividir a responsabilidade com o Montijo. E esse ano ele foi super sobrecarregado, era o único jogador diferenciado do Cruzeiro, e também precisa de reforços no ataque. Tem o Borges, que é um bom atacante, mas o Borges não resolve todo o problema dos gols do Cruzeiro. E além disso, o Anselmo Ramon, Fabinho e principalmente o Wellington Paulista são jogadores tecnicamente fraquíssimos que não estão à altura do time da tradição do Cruzeiro. Então o Cruzeiro precisa de muitos reforços para poder fazer um campeonato brasileiro e uma temporada boa no ano que vem. Do contrário, com esse elenco, esquece, vai ser mais um ano decepcionante da equipe celeste. O treinador, Celso Roth, já confirmado, deixa o time. Quem vem para o lugar dele ainda é um mistério. Fala-se do Sampaoli, fala-se também do Marcelo Oliveira. É melhor, né, Elias, esperar para ver quem que vem para a equipe do Cruzeiro. Dentre esses treinadores, eu simpatizo muito com o Sampaoli. É um treinador que já trabalhou com o Montijo, valoriza o futebol ofensivo e eu acho que pode dar muito certo no Cruzeiro. Mas se o Marcelo Oliveira vem de um bom trabalho no Curitiba, não teve culpa nenhuma no Vasco, é um bom treinador, tem comprovado isso e também é um bom nome caso a equipe do Cruzeiro contrate ele. Para fechar, antes de passar a bola para você, responder a pergunta aqui do Fernando Mota, que está ligado com a gente. Ele pergunta do Atlético Mineiro, perguntando se o Atlético... Por que o Atlético decaiu tanto no campeonato, por que o time não fez um bom segundo turno e se eu acho que o time tem força para o ano que vem. O Atlético decaiu como todo mundo decai. Todos os times decaem no Campeonato Brasileiro, caem de produção em algum determinado momento. O Atlético foi natural, tanto é que o Atlético com 65 pontos tem uma campanha de campeão brasileiro. O Flamengo foi campeão com 68 pontos em 2009. Nos últimos 2 anos, Fluminense e Corinthians foram campeões com 71 pontos. O Atlético, a 3 rodadas do fim, tem campanha de campeão. O problema é que o Fluminense não caiu de produção no Campeonato Brasileiro, que é mais um daqueles fatores que eu disse do título da equipe tricolor ser incontestável. Por conta disso é que o Atlético não conseguiu o título do Brasileirão e perde ele para a equipe do Fluminense com 3 rodadas de antecedência. Mas o time é muito bom, o Atlético fez um campeonato surpreendente. A gente apontava aqui antes do início do campeonato, o Atlético numa campanha mediana. O time se incorporou à chegada do Ronaldinho, que a gente disse, pode dar super errado, mas caso o Ronaldinho queira jogar bola, vai ser o diferencial do Atlético, porque é aquele jogador que o Atlético não tem para trabalhar a bola no meio de campo, ser um jogador criativo e diferente no time do Atlético. Deu certo, como a gente dizia que podia dar se o Ronaldinho quisesse jogar a bola. Ele quis, deu muito certo, o Atlético fez a bela campanha que fez pelo Ronaldinho, jogando muito bem, o meio de campo funcionando, o Bernard fazendo um belíssimo campeonato, o Jô bem lá na frente, a defesa do Atlético fazendo um campeonato também sensacional. O Atlético que tem a segunda melhor defesa do Brasileirão, tem a terceira melhor defesa do Brasileirão, aliás, só está atrás da defesa do Grêmio e do Fluminense, que são os segundos e terceiro, que são o segundo e primeiro colocado do Campeonato Brasileiro atualmente. Então o time é muito bom do Atlético, é uma campanha excelente e surpreendente também, porque não se esperava o Atlético brigando pelo título. E a respeito do ano que vem, o Atlético tem todas as condições de fazer uma boa Libertadores, brigar novamente pelo título do Brasileiro e vaga na Libertadores no Brasileirão 2013. É um dos favoritos, obviamente, ao Campeonato Mineiro e tem chances também de finalmente tirar aquele marasmo que tem em relação à Copa do Brasil. Mas para isso precisa de reforços. O Atlético já tem o reforço do Gilberto Silva, que é um bom jogador. Muitos torcedores do Atlético cabreiros com essa contratação, porque já tem 36 anos, não é nenhum garoto Gilberto Silva, mas fez um belíssimo campeonato pelo Grêmio. E pode atuar tanto quanto volante, quanto como zagueiro,
e ali é, no mínimo, um bom reserva, caso o Atlético consiga segurar o Hever para a zaga, e um bom reserva para o Pierre e para o Leandro Donizete, às vezes pode até virar titular como volante, ou seja, uma bela contratação do Atlético, no mínimo, para compor elenco. Além disso, corre atrás do Diego Tardelli, que seria uma baita contratação para o ataque, já tem o Jô por lá, e deve segurar, ao que tudo indica, o Bernard, e corre atrás da renovação do Ronaldinho Gaúcho. O Bernard, o Atlético precisa mantê-lo, passa pela manutenção do Bernard e do Ronaldinho, principalmente o Atlético continuar forte para o ano que vem. Eu acredito que consiga mantê-lo até a Libertadores. Depois disso, acho praticamente impossível segurar o garoto do Atlético. E quanto ao Ronaldinho Gaúcho, a questão é financeira. O Ronaldinho Gaúcho tem interesse de ficar, o Atlético quer ele, a torcida do Atlético é apaixonada com o Ronaldinho com a torcida do Atlético, mas para isso precisa de grana, porque outros clubes, o Fluminense, por exemplo, corre atrás do Ronaldinho e já tem uma boa proposta. Se o Atlético conseguir a grana, que eu acredito que vai acontecer, o Ronaldinho fica, e aí é mais um reforço que continua importante para o Atlético no ano que vem. Com essas condições, Fernando, o Atlético tem totais condições, sim, de fazer um belo 2013 como foi em 2012, brigando por títulos e conquistando também. Esse ano o Atlético foi campeão mineiro, brigou pelo título brasileirão, vai para a Libertadores. Ano que vem acredito que possa ser da mesma forma. Grande abraço para você, Fernando. A bola é tua, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vou falar aqui o G4 pro pessoal. Fluminense líder 76, Grêmio vem lá atrás com 66, vem o Galo Mineiro com 65, São Paulo em quarto com 59. A ZR, zona de rebaixamento, é a seguinte: Sport tem 37, Palmeiras 33, Figueirense 30, Atlético Goianiense com 26 pontos. Esses times jogarão o campeonato que eu falarei agora, Gabriel Pazini, que é a Série B. A Série B que aconteceu a 36ª rodada com os seguintes jogos: São Caetano 4, Boa Esporte 2, Bragantino 1, Joinville 0, Joinville dando adeus praticamente aí ao acesso, né, Avaí 1, Guarani 0, Asa 2, Atlético Paranaense 3, Atlético Paranaense agora, Gabriel Pazini, entrando na disputa do título, rapaz. Vamos ver o que será do Atlético nessas últimas rodadas. Goiás 3, Barueri 0, Guaratinguetá 1, Vitória 0, Vitória por pouco, não saiu da zona, né? América de Natal 1, Criciúma 4, América Mineiro 3, ABC 3, Paraná 2, Ipatinga 0 e Ceará 1, CRB 2. Gabriel Pazini, Atlético Paranaense que estava mal no campeonato, foi subindo, e agora, claro, improvável, né? Mas tem chance sim de tirar aí o título do Goiás ou do Criciúma, né, nessas últimas rodadas. Pois é, né? Muito complicado. O Atlético Paranaense, tem possibilidades, mas é difícil. O time precisaria secar o Goiás, que não poderia vencer mais, e o Criciúma só poderia vencer um dos últimos 2 jogos que faltam. O Atlético Paranaense vencer as suas 2 partidas, mas tem condições sim de ser o campeão brasileiro da segundona. Contudo, o principal, né, Elias, que é o acesso, a volta à primeira divisão, está bem encaminhada pelo Atlético, depende apenas das próprias pernas. Essa rodada da Série B que marcou aí fatos importantes: a volta do Goiás à primeira divisão, merecidamente. O Goiás fez um belo campeonato brasileiro na segundona, ficou o tempo inteiro lá em cima, brigando pelo acesso, e agora, esse finalzinho, teve um bom aumento de produção, assumiu a liderança e não largou mais, né, quando o Goiás, o Criciúma e o Vitória estavam revezando ali na liderança. A gente até brincou, né, Elias, em alguns programas, que ninguém estava querendo ser o campeão da segundona, né? O Goiás, depois de um tempo, nas últimas 3 rodadas, falou: a liderança é minha, não vou deixar escapar. E não deixou mesmo. O Goiás continua na liderança da segundona e consegue o acesso, consegue a volta para a primeira divisão. Além disso, temos mais um definido ali no rebaixamento, né? O Ipatinga. O Grêmio Barueri já estava rebaixado, o Ipatinga faz companhia à equipe do Grêmio Barueri na 3ª divisão do ano que vem. Rebaixamento merecido do Ipatinga, que fez uma segundona muito fraca, até teve ali um bom momento nas últimas rodadas, se recuperando, até chegou a imaginar que o Ipatinga fosse conseguir escapar, só que aí voltou a ter uma queda de produção. 19º colocado com 31 pontos, já rebaixado, não tem como escapar a equipe do Vale do Aço Mineira. Quem briga contra o rebaixamento ainda, aqueles 3 times que a gente já citou: Bragantino, Guaratinguetá e CRB. E a briga aí, ele está completamente indefinida. O CRB, para mim, é o time mais fraco dos 3. Será rebaixado, até porque está atrás do Guaratinguetá e do Bragantino também. E aí, entre Bragantino e Guaratinguetá, nessa disputa paulista do interior de São Paulo,
será bem interessante. As duas equipes somam 3 vitórias nas últimas 5 partidas, vem subindo de produção nos últimos jogos e se recuperaram. O Guaratinguetá a gente chegou a dar como rebaixado e conseguiu se recuperar a ponto aí de estar só a 1 ponto nas últimas 2 rodadas de escapar do rebaixamento para a terceira divisão. Tem condições e a briga entre os dois paulistas aí está completamente indefinida. O Guarani ainda corre riscos, mas acho bem improvável que o time caia para a segundona, para a terceirona, contudo precisa de um planejamento melhor para o ano que vem. A campanha do Guarani decepcionante, a gente acreditava que o time fosse brigar lá em cima, assim como o América Mineiro, também uma campanha decepcionante. O time, depois de dar uma recuperada, agora vem de 4 jogos sem vitória, e além disso o América falhou naquela questão que já debatemos aqui em outras oportunidades, o erro em relação ao planejamento de treinadores, né? O Givanildo Oliveira sendo mandado embora, sendo culpado por algo que ele não foi. O América com muitos jogadores contundidos, sem elenco para repor, e o Givanildo Oliveira de mãos atadas não conseguiu dar um padrão ao time. O time caindo de produção, o Givanildo foi mandado embora. Depois o Milagres assumiu, o Milagres foi queimado 2, 3 partidas no América. O mesmo problema que ocorria com o Givanildo ocorreu com ele, e ele mesmo sem culpa foi mandado embora. E com o Mauro Fernandes a mesma coisa. O América falhou 3 vezes o mesmo erro no Campeonato Brasileiro e viu, a diretoria, não é possível que não percebeu, que não resolve. A culpa não era de treinador, os 3 treinadores muito competentes, principalmente o Givanildo Oliveira, e o problema da América era o elenco, que não teve quando os jogadores se contundiram. Depois foi montando elenco ao longo do campeonato, mas já era tarde demais. Agora, com esse elenco, no ano que vem, contratando um bom treinador, quem sabe até o Givanildo Oliveira voltando, e mantendo esse elenco com mais algumas contratações, o América entra sem sombra de dúvidas como um dos principais favoritos ao acesso, volta para a primeira divisão do futebol nacional. E fechando aí a Série B, Goiás já garantido, como disse, o Criciúma brigando pelo título, o Atlético Paranaense também, mas um pouco menos, e o Vitória com a mesma pontuação que o Atlético Paranaense também sonhando, mas esse sonha ainda menos porque o Vitória passa um momento ruim. Os acessos para mim do Criciúma e do Atlético Paranaense, junto com o Goiás, praticamente garantidos, porque os times vêm em bom momento e também tem uma diferença boa. Quanto aí a briga que sobrou entre Vitória e São Caetano, Joinville não tem mais chances, não dá para apostar muita coisa, porque o Vitória vem inconstante, nas últimas 5 partidas só venceu 2, perdeu 3. O São Caetano, em contrapartida, só perdeu um jogo, vem num bom momento, e aí não dá para apostar muito pela disparidade do momento entre as duas equipes. E os times também estão ali no mesmo nível técnico, tático, são times semelhantes, então não dá para apostar, e a briga entre esses dois vai pegar fogo nas últimas 2 rodadas do Brasileirão, Elias. Já Criciúma e Atlético Paranaense, acredito que vão ali para a primeira divisão junto com o Goiás, que eu acredito vai confirmar o título da segundona nacional. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho. A classificação da Série B é a seguinte: Goiás líder 74, Criciúma 71, Atlético Paranaense 69 e Vitória fecham o G4, né? O ZR, a zona do rebaixamento, é o seguinte: Guaratinguetá com 37, CRB com 36, o Ipatinga já rebaixado com 31 e o Barueri na última colocação, também rebaixado com 37. Gabriel Pazinho, falaremos agora da Série C, onde também já tivemos os 4 times que representarão a Série B no ano que vem, de 2013, Pazinho. O Oeste, lá de São Paulo, interior de São Paulo, derrotou o Fortaleza por 3-1, um jogo de volta 1-1, e conseguiu acesso. Olha só que raça o Oeste, hein, Pazinho? Muito bem. Chapecoense perdeu em casa para o Luverdense, né? Mas havia vencido o jogo por 3-0. Chapecoense que cresceu muito nos últimos anos, de 2009 para cá, conseguiu se reestruturar, né? Estava muito mal lá em Santa Catarina, conseguindo aí o acesso agora muito bem. O Icasa empatou em 0-0 com o Duque de Caxias, havia vencido o primeiro jogo, conseguiu classificação. E olha só o visitante ilustre, rapaz, o Paysandu, após um bom tempo fora aí da Série B, da Série A, né? Desde 2006 não joga a Série B. Perdeu para Macaé por 3-2, né, no jogo da volta, mas havia vencido o primeiro jogo por 2-0. Então essas 4 equipes fazem as semifinais, né? Mas já garantiram acesso à Série B do ano que vem, Pazinho. Já garantiram acesso, né, Elias? E aí o grande destaque, né, não dá para fugir disso, é a equipe do Oeste, né? Quem diria que o Oeste ia conseguir essa vaga? Ninguém acreditava no Oeste.
O Fortaleza tinha arrancado o empate lá em São Paulo por 1-1, decidia em casa, todo mundo acreditando no Fortaleza, dando como classificação já garantida, time melhor, com a vantagem, mais tradicional, mais camisa também. E aí vai lá e o Valente Oeste consegue a classificação 3-1 para cima do Fortaleza no Nordeste e vaga garantida na Série B do ano que vem. É